Continue que eu estou notando. Porque eu, assim, em termos de metodologia, né, as minhas experiências de orientação, né, assim, sempre me afastaram desse olhar mais etnográfico, né, esse olhar mais de ir para a experiência, né, porque aí também tem uma questão do próprio perfil dos orientadores, orientadoras, né, que às vezes prioriza mais uma proposição de argumentação, de ideias, mas são duas coisas interessantes, né, como é que a gente constrói esse contato, né? A entrevista é uma conversa, é uma entrevista direcionada, semi-direcionada, é um grupo, né? Você junta aqui como a gente está fazendo. O bando, por exemplo, é uma estratégia de grupo, a gente mapeia interesses, né? Mas como é importante a gente construir esses dados, porque esses dados, eles, não só em termos da comunicação, mas também das políticas públicas, né? Quando vai se construir, né, até nesses mapeamentos, né, nessas entrevistas, ou seja, a dança ainda é a linguagem que é mais, pelo menos, desejada na escola, né, quando tem as entrevistas, né, mesmo sendo uma dança que tem uma relação com a TV, que tem uma mediatização da dança, mas assim, eu quero ter aula de dança, das 4 linguagens. Então, como é que a gente fundamenta isso a partir de teorias, né, de argumentos, mas também de dados, né? E aí, quando a gente conversou aqui sobre o mapeamento da dança, por mais que ele tivesse ali alguns problemas, é o próprio hábito de mapear, né? Tem a construção do hábito, né? Como é que a gente constrói esses dados? Como é que a gente fortalece um campo, né? Se a gente não tem essas informações, né? E essas informações, se a gente não constrói, outros vão construir, porque aí, como é que a gente fundamenta em termos também até de apoio, né? Mas o mapeamento é um desafio, assim. Eu penso mapear a cartografia, eu vejo muitas pessoas, meu mapeamento tem um viés mais cartográfico. Eu quero construir um grande mapa para eu poder visualizar, né? Outros já vão, não, eu quero entender um perfil do artista ou do profissional. Aí começa o quê? Com entrevistas individuais, né? E depois chega para qualificar isso em termos mais coletivos. A produção de gráficos também, assim, então tem muitas possibilidades, mas acho que esse questionário, né? Essas perguntas que são importantes. Né? Como a Liana falou, né? Os dados são uma coisa crua. Então, o levantamento é que vai dar como vai ler esses dados. Então, da mesma forma que eu acho que nas nossas conversas a gente vai para os lugares menos positivistas possíveis, eu acho que em algum momento na minha pesquisa de doutorado, esse questionário vai ser usado totalmente positivista para eu dar uma ideia ao campo do que é que está acontecendo dentro do próprio campo. Então, como leitura de dados, então, possível, né? Deixar ele aberto, assim. Talvez tenha perguntas ali que, para mim, não teve nenhuma que não fazia sentido, não, mas se tiver alguma que não faz sentido, ela pode ter uma função, porque quando a gente pega dados, a gente correlaciona eles. Então, a forma como quem vai olhar é que vai criar essa regra de correlação e configuração de como vai usar aqueles dados. Então, por exemplo, o mapeamento da dança, como a gente conversou aqui, mas uma das coisas que talvez tenha gerado uma pouca adesão é porque escolheram 3 capitais do Nordeste, né? E aí aquela ideia de a visibilidade que é dada ao Nordeste é Salvador, Recife e Fortaleza. No Sul só foi uma cidade. Então, era para ter um projeto maior, diz assim, primeira etapa, segunda, mas mapear só as capitais. Então, o próprio mapeamento do Rumos, né, do Rumos Itaú Cultural, tem uma hora que ele ficou inviável, porque o que é mapear o Brasil, né? Quais são os... Né? Mas tinha, né, Gilberto? Mas existia uma segunda e uma terceira fase desse mapeamento da Funarte e do Ministério da Cultura que nunca foram implementadas. E a ideia era, a partir da segunda fase, se eu não me engano, sair das capitais e ir para outros lugares. Mas é justamente assim, como o projeto ele poderia ter sido já apresentado como um todo, né? Porque se dependia de apoio, né?
Era melhor ter criado outro tipo de estratégia, mas, enfim, a questão do Mas não foi o mapeamento... apoio, o problema era a questão do Ministério da Cultura. O Acabou o problema governo. foi o ministério que Só acabou. conseguiu fazer, o Ministério acabou, mudou o governo. Era um projeto de gestão, de político, né? Sexta-feira, sábado, agora eu participei aqui de uma retomada aí do Fórum de Dança do Ceará, e foi bem estranho, assim, como as pessoas, artistas, né, que propôs um panorama do Ceará com vários problemas, assim, falar da região do Cariri e não incluiu os mais de 20 municípios, né? Então, as pessoas começaram a falar, e foi interessante porque, assim, ao mesmo tempo que pareceu impositivo, ela falou assim, não, mas tá faltando meu município, tá faltando isso, tá faltando isso. Então, assim, é muito arriscado, assim, simplesmente chegar e propor, né? Por isso que é importante qualificar até esse momento mais quantitativo, né? E, assim, como o Kiran falou, existe uma objetividade possível. Todo questionário, ele em alguma medida, positivista, porque ele vai fazer uma pergunta, né? Uhum. Como eu vou lidar com essa pergunta, como é que eu vou olhar para esse dado, é que é a questão. Se meu olhar for um olhar positivista, aí, é artista, não é? É isso, é aquilo. Mas tem que ter um disparo, né? E aí, a Grada, quando ela coloca os sujeitos de pesquisa, é justamente isso, assim, né? As pessoas têm que se sentir pertencendo, né? Então, até uma pergunta assim, eu preciso responder todas as perguntas, né? Tem alguns questionários que colocam, né? Essa alternativa, se essa pergunta... A minha experiência com os questionários, assim, a gente está recebendo muitos questionários que estão fazendo mapeamentos nesse período da pandemia. E às vezes umas perguntas assim, tão assim, eu falei de objetividade, mas também tem esse fakear a subjetividade, né? A pessoa já pergunta querendo só a confirmação de um dado. Uhum. Né? É uma falsa objetividade também. Assim, né? Não, eu estou sendo imparcial. Aí faz uma pergunta. Então, quando a gente pergunta, a gente também constrói uma objetividade. Por que está sendo perguntado? Né? Mas é incrível, quando aos poucos, eu tenho tentado tirar essa resistência em relação ao mapeamento, assim, porque tem questões, às vezes, operacionais e até mesmo nessa grandiosidade, né? Que aí tem que ter muitas pessoas juntos, né? Então, Mas isso aí que você está trazendo é uma questão intrínseca, né? Porque a própria ideia de fazer um mapeamento já pressupõe uma centralidade, né? Já é uma coisa meio colonizadora. Tipo assim, eu vou fazer um mapeamento, eu vou concentrar seja quem for eu posso ser eu, Conrado, pode ser eu, uma instituição, pode ser qualquer coisa, mas já pressupõe esse movimento, né, de fazer um mapeamento, fazer um formulário nesses moldes, já pressupõe que eu estou no centro da história, seja quem for esse eu, e que as outras pessoas vão vir até mim, né? E esse movimento por si só vai colocar em tensão todas as mazelas sociais, vai colocar em tensão quem é excluído, vai colocar em tensão quem é invisibilizado, né, pela sociedade, por esse sistema de que só trabalha com dança quem está em São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá o quê. Quem está no sertão do Cariri já é de cara excluído, né? Já nem se pensa que ali tem alguém trabalhando com dança, ensinando dança. Então, eu acho que você está certíssimo, que eu concordo super com você, que essas questões estão todas aí, e essas questões não vão ser resolvidas num formulário, porque a própria ideia de fazer um formulário para fazer como ferramenta de mapeamento, ela não tem como, não tem resolução para isso, sabe? Ela já é uma coisa centralizadora, é uma coisa que vai revelar, inclusive, essas questões, né? Eu pesquisei... A quantidade de pessoas... a gente não precisa pensar muito para saber que a quantidade de pessoas de cidades que não são capitais brasileiras que vai responder esse formulário é mínima, né? É mínima. Então, assim, a não ser que a gente queira fazer a coisa de outra maneira, né? E, obviamente, isso demanda recursos, isso demanda tempo, paciência, tudo isso, né?
a coisa não vai funcionar, né? Essas tensões vão estar todas aí implícitas nesse formulário. E Eu isso lembrei pode ser usado de um jeito legal, né? Eu posso ter consciência do que eu estou fazendo, não tem nada imparcial, nem esse formulário vai dar nenhuma, né? Vai ser uma visão muito mais minha, nossa, que estamos fazendo o questionário, do que de quem vai responder. Isso sim. Já por aí, já se coloca essa forma, né, de trabalho. no É início. diferente de se a gente fosse fazer uma caravana, viajando pelo Brasil, conhecendo grupo por grupo, que seria lindo também, eu super quero. Vocês me Conrado, chamem. para de dar ideia boa. Dá licença, eu estava vendo que lá nas perguntas, será que não cabia logo no começo identificar se a pessoa é profissional ou não, se a pessoa se considera profissional ou não? Porque mais lá na frente a gente vai, tipo uma primeira pergunta, você é profissional ou amador, não sei como é que seria, mas e aí continuar, se antes da porque Tem até lá na questão frente a sobre. gente há quanto tempo atua como profissional da dança. Isso é para a pessoa que é profissional. E se a pessoa que estiver respondendo não é profissional? E tem até a questão do se é sindicalizado ou não. Tem questão. Isso. Eu Eu, acho. na época que eu Não trabalhei no sei. SESC, Era, né, na época que eu trabalhei no SESC, né, porque aí eu trabalhei na assessoria de comunicação. Aí uma hora eu estava divulgando as coisas da cultura, mas também me colocaram 6 meses na divulgação das pesquisas de economia, né? Ou seja, a interdisciplinaridade chega a ser, imagina, eu divulgando pesquisa de economia, mas aí tinha 2 pesquisas que eles faziam que era uma espécie de mapeamento também, que era um mapeamento de expectativas, né, de vendas, ou seja, existe aí algo que se espera e essa confirmação, né? Ou seja, e aí eu fiquei pensando aqui que, de alguma forma, todo questionário, todo mapeamento tem aí uma expectativa de resposta, né? ótimo. Você Né? botou aqui, não foi? Você Tem uma trabalha. expectativa de resposta e essa confirmação ou não. No caso da economia, tinha uma coisa bem diretiva, assim, o Dia das Mães, a expectativa das vendas é tanto. Aí acontece o Dia das Mães e depois eles confirmam, de fato, a gente tinha alguns dados e a gente conseguiu entender, ou conseguiu não, aquilo se confirmou, não. Porque aí tem essa relação, né, até que o Conrado colocou, que tem constatações, nós constatamos coisas diariamente, então tem coisas que a gente já dá para mensurar, né? Então, e fazer pesquisa também é isso, né? Eu lembro que durante o doutorado, eu achando que eu tinha uma problemática e a professora que comentou meu projeto falou assim, não, você tem aqui uma contextualização, você tem várias constatações, mas a questão ainda não está clara, né? E aí tem isso, né? O mapeamento também coloca a gente. Quais são as nossas constatações, né? O que é que a gente já constata? Existe uma dificuldade do profissional se identificar, ou do artista da dança se dizer amador, profissional. O que faz ele ser profissional? Ele está sindicalizado, ele tem uma relação de emprego. Então, tem coisas que, da nossa experiência mesmo, como sujeito de pesquisa, que a gente já vai... E a constatação é a grande questão da pesquisa, né? É o lugar abdutivo, né? A gente começa a perceber coisas e não é só que é ensimesmamento, mas são coisas da nossa experiência mesmo, né? Já fui entrevistado. É a grande questão do IBGE, quando pergunta, você é negro, pardo? Aí uma vez eu falei, eu sou índio. A menina, não, você não é índio. Não, você está me perguntando e eu estou respondendo. Eu fiz só por pirraça mesmo, né? E aí ela, não, mas eu estou vendo você não é índio. Eu disse, sim, mas você não está me fazendo uma pergunta e eu estou lhe respondendo, né? Outro amigo meu que estava fazendo uma pesquisa no grupo gay lá de Fortaleza, aí tinha 40 perguntas, aí chegou na sexta, ele pulou para a 16ª, pulou 10 perguntas, ele respondeu por mim. Aí eu, bicha, tu tá doida? Cadê a 7ª pergunta? Nessa 7ª pergunta eu te conheço, eu respondi já. Eu te conheço. Aí foi respondendo. Eu pode voltar, senão eu vou lhe denunciar, viu, para a comissão. Mas eu lhe conheço. Você, quando sai para boate, você sai catando isso, não sei o quê. Assim, ali é um personagem. Você não sabe quem eu sou. Eu quero minhas perguntas aí. E tem um tempo, tinha um tempo de resposta. Tem alguns questionários que dizem assim, quanto tempo demorou para responder?
40 minutos, 50 minutos. Tem umas questões assim muito positivistas mesmo, assim, então Mas é uma abordagem positivista, né? Não tem como mas fugir tem, disso. tem algumas que são Se bem você, violentas, assim, né? mas se Você você não se é, você não é coloca, índio. se você se coloca no lugar nessa centralidade da relação, né? Eu sou a pessoa que vai mapear, eu vou coletar os dados, eu vou fazer as perguntas, eu vou escolher os termos que eu vou usar para fazer essas perguntas. Você também assume para si toda a responsabilidade dessa relação que está sendo construída, toda. Fica No pouca Bônus eu não fui coisa com a pessoa. mapeado. Sabe por que que eu Fica não fui pouca coisa com a mapeado? pessoa que está respondendo, né? A pessoa que está respondendo tem autonomia zero. Ela vai fazer uma escolha de múltipla escolha, vai marcar X no negócio. A não ser que seja a pessoa como o Gilberto, que vai problematizar e aí, né? Mas Mas aí aí, por não exemplo, é o que se Gente, espera, eu né, que as acho que pessoas vocês estão façam. discutindo o problema do mapeamento num nível muito importante, mas eu acho que a questão que a gente precisa entender é isso. Mari trouxe uma proposta. A gente, enquanto bando, tem que entender. Ela vai fazer a pesquisa dela, independente da gente. eita, Mas tô ela até achou que esquentando a seria brasa. importante fazer o mapeamento pelo bando, que seria uma construção mais coletiva, menos Mari fazendo um questionário para o Brasil, e que está com a gente seria discutir todos esses termos e para cada um colocar suas perguntas também, que pode servir para as pesquisas de cada um, não só a dela. Por isso que tem perguntas que ela pescou das conversas da gente, né? E tem Uhum. coisas que ela está fazendo do foco dela. Por isso que ela está trazendo para a gente discutir. E aí a gente saber se a gente quer assumir como bando, lógico, tem que pensar qual é o objetivo disso para deixar mais nítido na divulgação, mas ela está trazendo. Se a gente também acha que não é interessante fazer um mapeamento, a gente, né, é tranquilo Mas também. aí A vai fazer a volta, pesquisa dela, É especificamente. naquela mas nossa aí conversa volta. sobre o mapeamento da dança, que a gente apontou assim, como é que a improvisação estava presente, né, como discurso, ali eu achei que foi um momento bem bacana daqui do bando, né, porque a gente olhou assim, nossa, quando eu fiz uma coisa bem objetiva, como é que a improvisação tá? A improvisação como técnica, a improvisação como processo criativo. Então tinha uns dados ali que foi interessante a gente ter discutido, e a própria experiência, né, a Liana, pessoas que o Conrado, pessoas que de alguma forma tiveram proximidade naquilo que reverberou, né, do processo desse mapeamento. Eu achei super interessante, assim, apesar de a improvisação está ali presente como um discurso, né? Faz parte, né, da construção desse discurso sobre a dança. A improvisação está ali, mas será que né? O que é essa improvisação como processo criativo? O que é a improvisação como técnica? Ou a improvisação ligada à técnica? A minha experiência, a primeira mapeadora do Rumos Dança, ela não me mapeou, porque a segunda foi a Ângela, né? Que é amiga minha, da Gabriela também, da Gabi. Porque o critério dela para crítico de dança era publicar pelo menos 2 textos semanais. Aí eu disse, gente, eu não vou ser mapeado nunca, porque para sair um texto de 2 em 2 meses foi um parto. O ano que eu mais publiquei, 2006, foram 8 textos, né? Eu tive que Mas pegar... aí o problema não é seu, né, Gilberto? Mas 2 eu fui, textos semanais para um crítico de mas dança, eu eu fui acho que saber não tem isso ninguém no depois. Brasil, a não Não, ser mas que publique no blog. Não, mas eu fui saber isso depois, que quando eu vi o material na biblioteca, lá em São Paulo, que eu fui ver quem foi mapeado, tinha lá o critério. Eles pegaram o critério de um lugar que tem já a crítica de Completamente. dança como algo regular. Tanto que isso foi até um dos motivos da mudança, né, Mas, amigo, os meus amigos críticos de dança que moram em Nova York não publicam 2 textos por Pois é. semana, nem com a porra. Então, assim, não tem nenhum crítico de dança com esse critério aí, né? É complexo. O que eu E queria aí, sugerir, bem pragmaticamente, né, no que Lilica está dizendo, é voltar para a pergunta de Lu, porque eu acho que ela é importante, por exemplo, o tipo de pesquisa que Mari está fazendo. Porque, por exemplo, se Mari quer transformar esse formulário numa tabela, por exemplo, aí precisa ter múltipla escolha, a gente precisa trabalhar com isso e fazer isso. Se não é o caso, se ela está disposta a problematizar, se ela está disposta como é que é a palavra que eu quero? Quando você pega o tecido e rasga e vê toda a trama dele, esgarçar, ó que bonito.
se ela está disposta a esgarçar essas categorias aí, problematizar, questionar, né, pensar sobre, aí a gente pode pensar num meio termo. Sim, formulário, né, é uma saída legal, né, é centralizadora, tem tudo isso, mas é interessante, eu acho. Mas aí acaba com... A gente não precisa necessariamente usar múltipla escolha, por exemplo, né? Eu não preciso pensar em todas as categorias possíveis que uma pessoa pode se enquadrar como profissional da dança. E posso no máximo elencar algumas sugestões, né? Diga como você enquadra deixa as perguntas mais abertas, é isso que eu estou querendo dizer. Eu queria me posicionar em relação a essa problematização bem pertinente, apesar da gente agora perder um pouco o ritmo, né, da ação com Mari, enfim, com a finalidade que foi proposta inicialmente. Mas o que eu fico pensando, ainda reverberando, sobre o entendimento de mapeamento, que é algo mais amplo, que Lilica explicou, e aí que eu também estava com as mesmas questões que Lu, pensando um pouco pronto disso para o bando. Aí uma pergunta objetiva para o bando. Será que talvez, para além das questões que Mari proposto, será que o bando não reconhece o que de fato pode afunilar um mapeamento ou um tipo de mapeamento? Porque ao mesmo tempo que eu entendo que é um registro importante e isso pode ter muitos usos, também acho que pode tornar, pela complexidade, um material talvez difícil de interpretar. E assim, eu não tenho prática em ações como que Lilica falou, que é uma ação de memória, mas eu fico pensando que talvez nós, na nossa diversidade, já temos alguma ideia também as nossas preocupações, eu acho que de alguma forma recorrem, trazem questões que fazem sentido enquanto um coletivo. Então, talvez pensar nessa ideia de mapeamento mais complexa, talvez menos complexa, talvez em algo que a gente possa direcionar, entendeu? Enfim, é um desdobramento da fala de Lilica que eu achei interessante provocar o banco. Eu estava vendo agora lá no negócio, aí tem levantamento, mapeamento, a improvisação em dança no Brasil. E eu fiquei pensando que talvez pudesse ser mapeamento... cadê? Mapeamento hífen, né? Podia ser mapeamento, a improvisação na dança. No lugar de ser uma coisa, a improvisação da dança no Brasil, de ser uma improvisação na dança. Como é que a improvisação se encontra nesse campo da dança? Porque eu acho que o questionário que está aí, ele já dá essa informação. Mais do que ser no Brasil, de ter já de cara, assim, já o título já diz que é uma coisa muito... E a gente não, é um grupo, a gente quer pesquisar o quê? A gente quer saber como é que está a improvisação aí nesse campo da dança. O que significa, como é utilizada, qual é a importância que as pessoas dão para isso, as pessoas não dão importância para isso, as pessoas não utilizam. Então, eu acho que talvez a gente tirasse... uma sugestão, né, Mari? Colocasse só a improvisação na dança, ou sobre a improvisação na dança. Eu estou propondo improvisação em dança. Eu tô mexendo aqui, enquanto eu estou falando com vocês, eu estou mexendo nesse texto, estou fazendo a proposta de mexer nesse texto inicial. E aí eu não estou botando nem mapeamento, eu estou colocando um primeiro esforço de mapeamento, assim, bem... Pode ser cartografia. Eu trouxe o nome cartografia lá no texto ali embaixo, coisa, explicando desse lugar provisório da cartografia. Aí né? quando a Liela aparece com o Kiran, eu tomo um susto. Parece que não faz isso assim de uma vez, não. Aí eu penso que tu vai aparecer. Aqui, aí tu aparece aqui em casa, Léo. Eu tô improvisando, querido. Eu vou tomar meu remédio ali, volto já. Eles fazem de propósito. Mas eu ia falar uma coisa sobre o que Gabi está dizendo. Eu acho que a complexidade a gente não foge dela, não tem como fugir da complexidade, porque a improvisação é um campo necessariamente interdisciplinar, multidisciplinar,
transdisciplinar, Complexo. indisciplinar. Não tem como. Então, a improvisação é uma categoria, mas ela também é um meio, mas ela também é uma ferramenta, ela é muita coisa ao mesmo tempo. Então, não tem como fugir da complexidade. Eu acho que a questão é para onde essa complexidade aponta. A gente pode lidar com essa complexidade como a gente está lidando agora, como a gente começou essa reunião, lidando com essa complexidade, pensando nas categorias, esmiuçando, escolhendo muito bem que categorias colocar para fazer questões de múltipla escolha, ou a gente pode jogar essa complexidade para quem vai responder. Porque se a gente coloca perguntas abertas, defina o seu fazer na dança, seus fazeres na dança, por exemplo, e deixa para a pessoa a autonomia de escolher os próprios termos, né, de falar como ela quiser do negócio, aí a gente vai ter que lidar com essa complexidade depois, quando a gente Isso não cabe receber as perguntas. Não cabe nesse tipo de questionário que a gente está fazendo. E Não como? rola. Mas é isso que eu estou perguntando. O que é que se quer com esse questionário? Porque a complexidade ela vai aparecer de um jeito ou de outro. Ou ela vai cair na mão da gente na saída ou na entrada. Mas ela não vai poder deixar, não vai fugir. Mas é possível de você fazer perguntas que você direcione respostas e deixe outros. Eu já usei outros várias vezes, que complexificava a questão. Eu até dizia, não consigo responder essa resposta porque isso, é mais complexo por isso. E eu respondi assim, então deixar outros é uma possibilidade de deixar esse espaço para mais complexidade. Eu acho que o risco de deixar perguntas abertas agora traz mais dificultadores para uma resposta e para uma análise posterior do que começar já mais fechadinho e complexificar com esses outros, porque na minha experiência de diagnóstico dentro de organização, é incrível fazer pergunta aberta, né? Porque você deixa todo um espaço ali para a pessoa se colocar, mas o pós é extremamente mais complexo, até porque depois vai ter que, de alguma forma, categorizar, quase não sai, essas respostas de alguma forma, porque não né, para tentar ter algum tipo de interpretação e análise da informação, vai ter que, de alguma forma, linkar algumas respostas, achar algum ponto em comum ou não, enfim. E aí eu acho que... de dados é sempre o lugar mais... Às vezes, muitas pesquisas perdem o fôlego, né? Porque gasta um tempo tão grande nos questionários, nessa construção desses dados. Nas bancas falam muito, assim, isso na perspectiva acadêmica. Foi ótimo aqui os dados, mas na hora de qualificar, de analisar, né? Perdeu o fôlego, não teve aquele... Isso. Ou essa complexidade toda vai ser discutida agora, a gente lida com ela agora e faz as nossas escolhas, ou vai ser depois, mas não tem como fugir. Em algum momento ela vai cair na nossa mão para a gente assumir responsabilidade, fazer as escolhas políticas. Eu fico pensando que essa complexidade, por exemplo, se a gente começa com as perguntas mais fechadas, né, trazendo a possibilidade dos outros, a parte de interpretação desses dados, né, que eu falo um pouco de gestão de conhecimento, o que vai gerar de conhecimento, para mim, nessa experiência de diagnóstico organizacional, eu sempre me pergunto o que uma informação, um dado me leva a perguntar, até mais do que me leva a afirmar. E aí eu acho que essa parte, né, posterior de como a gente vai lidar com essas informações, a gente pode ter uma dinâmica até participativa, de, num primeiro momento, colocar esses resultados em formas mais estatísticas, vamos assim dizer, de dados mais crus, e depois fazer todo um processo dinâmico de como que essas informações podem ir sendo construídas, não só aqui enquanto bando, né, enquanto coletivo que está propondo essa ação, esse levantamento, mas até depois de abrir isso também, né? Como é que esses dados podem chegar para outros lugares, outros espaços? Não sei, me ocorreu isso agora. Pessoal, assim, desculpa. Não, é que assim, como são 11 horas, eu não sei, uma proposta, só uma ideia. Porque assim, eu estou entendendo toda essa complexidade, né? Eu acho que a gente pode fazer esse esquema de perguntas fechadas, o outro, senão vai ficar difícil mesmo. Mas voltando a essa questão do texto, esses 2 parágrafos iniciais, a gente não poderia separar grupos assim de trabalho agora mesmo?
eu não sei, né, quem se sentir, para escrever esse texto inicial de forma que a gente lide com essas, ou que a gente explicite que a gente está atento a essas complexidades, essas problemáticas, entendeu? E se a gente poderia dividir em três, sei lá, 3 pessoas, a gente vai trabalhar só agora nesse texto introdutório, enquanto vocês estão discutindo as outras questões, sabe? Assim, porque é difícil também, né, ficar pensando tudo junto, e só para ver se a gente consegue dar um arranque, assim. Será que daria para tirar 3 pessoas só para esse primeiro texto, assim? A gente Líria propôs que a gente possa responder o questionário. Então, 3 podem trabalhar no texto, enquanto os outros vão responder no questionário, e para ver se traz questões também para as perguntas. Né? Eu estou aqui nesse texto inicial, desde o início da reunião. Alguém quer fazer um breakout rooms? Aí só tem 8 minutos. Gente, eu vou responder, tá? Eu vou responder o questionário só para eu mesma ver como é responder. E aí, não sei para onde é que vai. Assim, vai para a Mária Jureto, né? Pelo Google Forms. Líria, cadê Líria? Ah, tá sem vídeo. É isso que eu não sei, se ele já pode ser respondido, porque como ele ainda está em edição lá, já pode, Mari, responder ele e contabilizar, porque eu acho que está editando no... Pode? É melhor você responder a parte. Assim. Pergunta de novo. Pode responder, vai para onde? Vai de para algumas Mari? pessoas já irem respondendo, eu fiz, mas acho que agora, como ele está ainda em edição, não está pronto, não está online para ser respondido, não vai dar os dados para a gente. Vai dar, só que tem que ser num outro link. Essa é uma prévia, se é possível pensar. Aí rapidinho já volto. Teste é como um teste piloto, que aí a gente responde para a gente mesmo e vê como é essa complexidade de ler as respostas, porque às vezes não tem como saber antes. Eu lá fico com vontade de experimentar para poder dar um feedback, porque eu vejo as perguntas, eu concordo com o que todo mundo está falando, mas eu não tenho muita noção, assim. E aí fico com vontade de ver o que acontece com isso entre a gente. E pode ser que a gente ache outras opiniões a partir das respostas. E o qualitativo, ele começa nesse movimento também com o quantitativo, né? Ou seja, a gente até entender que quando a gente fala assim, essa análise dos dados, essa é uma questão didática, né? Mas já está tudo imbricado, igual o projeto, né? O projeto ele já traz de alguma forma aquilo num estado mais bruto, né? Um experimento no sentido de ideias, assim. E é ótimo essa ideia, assim, porque a gente já vai sentir também como sujeito de pesquisa, né? Eu estou me colocando... Vai desmitificar um pouco, né? Desmitificar um pouco essa... Mas eu fiz as respostas, na verdade, quando a Mari mandou, eu fiz para mim mesmo. Foi assim que eu consegui refletir o questionário. Assim. Foi nessa questão. Porque eu vejo que se clicar na resposta me ajuda a entender que algumas coisas eu não consigo responder, eu não acho categorias. E na minha experiência com a pesquisa com recordância, esse item e outros foi muito importante, que foi quando encontrava as bifurcações, né, que o Irã fala. Pensamentos que é esse problema que já vem antes, aquele que cria a pergunta, e aí é quando um dado volta para você te fazendo refletir diferente. No caso do meu, eu perguntei como as pessoas usavam a improvisação na criação. E aí eu botei no processo criativo, construindo roteiro ou improvisar em tempo real, ou outros. Aí teve gente que botou improvisação como coreografia. Então, eu entendi que tem gente que acha que improvisação é coreografia. Aí abriu uma bifurcação de discussão do meu problema da pesquisa, que era outro. Perguntar às pessoas o que vocês entendem por coreografia, para os improvisadores. Você usaria coreografia ou usaria outro termo para dizer que o seu movimento que você cria na hora, em tempo real, ele não é coreografia, sabe? Isso veio de uma resposta a outros. Então, complexifica e dá conta de trazer complexidade de volta para a gente. Até uma ideia que já me disseram assim, o improvisador é um coreógrafo de si mesmo. Aí eu... Né? É sim. Eu sou coreógrafa de mim mesma quando eu estou improvisando. Mas aí eu acho que improvisar é uma forma de coreografar.
Mas eu já vi tem também muita coisa. numa convocatória, né, de um É projeto uma coreografia, só não tem o objetivo de ser perpetuada. que tinha uma distinção da coreografia e da improvisação em termos de escala, de níveis de estabilidade, instabilidade e estabilidade. Então, lá tinha assim, improvisação como processo criativo ou escolha estética, né? Como escolha estética, ou seja, eu quero estar improvisando na cena, não é para a cena, é como cena. Aí tinha coreografia como essa escala, ou seja, a coreografia estava numa escala, num extremo, e a improvisação no outro. Mas, assim, como é que essas construções, né? Ou seja, eu quero não distinguir para separar, mas como é importante a gente saber que as coisas estão juntas, mas tem níveis de discussão. Aí vem o coreógrafo performer, né? Ou o improvisador que é performer. A improvisação que não é sempre pensada não como produto, porque aí você não consegue ganhar um projeto de improvisação porque as pessoas perguntam qual é o produto. Então, tem muitos discursos aí. E essa proposta da Líria é interessante, que dá para a Mari já esse primeiro círculo, ela já tem uma prévia, né? Ela já está qualificando aí o interesse dela de entender a partir da gente aqui, né? Ou seja, todo mundo vai responder e até depois pode até mandar para ela, né? A gente faz as sugestões, mas também manda para ela essa nossa experiência individual, né? Esse experimento de responder as perguntas, né? Porque a questão também é de discurso, né? A gente vai estar lidando com discurso, assim, as pessoas, até mesmo as pesquisas acadêmicas, né? Se a gente for pelo título, as pesquisas em dança, que discutem improvisação, tem uma questão política que é colocar no título. Aí você bota lá na pesquisa, no PPG Dança, quantas dissertações sobre improvisação, quantas, né, no PPGAC. Então, tem essa perspectiva também acadêmica, né, da improvisação. O sindicato. Então, são ideias que só vão surgir quando a gente começar a fazer, como a Liana fez também, né, de olhar para o questionário e ir respondendo. E aí vai vindo. Tem um outro passo que eu acho que é importante para a gente. Assim, quando a gente for lançar o mapeamento, a gente tem que fazer uma rede de articulação, de mandar para as pessoas que a gente vai conhecendo em outras cidades, não sendo só capital, tentando mandar para grupos de outros contextos, para a gente também atingir outros lugares, né? Pedir para eles divulgarem com os que vão divulgarem, e os que receberem divulgarem, e os que receberem divulgarem. Eu vou criar outra sala lá, a gente sai e volta. E a outra parte fica aqui para responder o questionário, é? Não, vai todo mundo para outra sala. E lá eu faço a divisão de pessoas. Assim, eu tenho uma... Vai cair, né? Mas a gente fica criando porque não tem um contrato, né? Tá. A Mari botou o questionário para a gente responder, na forma que pode responder. Porque a gente não tem um contrato, né, com o Google, né? É porque aqui a UFCA, se eu criar, não precisa ficar... É porque a gente não tem tempo, tem que ficar caindo 40 minutos, a gente não tem Não, como. mas o contrato que a UFCA tem, se eu criar, é indeterminado. Entendi. Não precisa... Mas então, cria Mas aí você tem que gravar e ficar responsável pelas gravações que tem que colocar no canal. De gravar, aí eu recebo o link. É porque eu ainda estou aprendendo também, né? Aí eu recebo o link por e-mail e aí eu tenho que habilitar vocês para abrir esse link. Pelo menos é assim que funciona, mas é pelo e-mail institucional da